O que está me levando a repetir isto na reunião? Por que eu vou ter que dizer isso de novo na reunião? Então eu preciso entender por quê. Eu vou dizer porque eu encontrei o Caio hoje no corredor, perguntei para ele da entrega do cliente tal, e ele disse que ele mandou e-mail, o cara não respondeu. Eu não pago o cara para mandar, não pago o Caio para mandar e-mail. Eu pago o Caio para atender o cliente. Sabe? Então direto eu tô tendo que falar isso. Tá, ok. E o Fábio? E a Patrícia? E a Caroline? Não, esses daí estão fazendo, tá? Então faz sentido que você vai ter que repetir na reunião uma coisa que é pro Caio ouvir? Então, ou o líder tá sempre reclamando que assim, eu tenho que falar de novo isso na reunião. Cara, quantas pessoas tem nessa reunião? É para todo mundo que você tem que falar isso? Acontece que o líder também tá na massa. O povo está no piloto automático e o líder também está no piloto automático. O povo vem com a linguagem generalizada, omissa e distorcida, o líder recebe de maneira generalizada, omissa e distorcida e trata de maneira generalizada, omissa e distorcida. Eu tenho que repetir isso tudo na reunião para todo mundo de novo, é o mesmo que dizer que ninguém na minha equipe presta. Se ninguém na minha equipe presta, tem um problema muito sério comigo. Ninguém está entregando e eu estou mantendo os caras. Então o líder precisa aprender a parar e refletir, filtrar as coisas que ele ouve, que ele recebe. Né? Metamodelar é uma coisa que a gente ensina no curso. É uma técnica poderosa, né? Uma ferramenta poderosa de PNL, que ensina você a sair dessa linguagem generalizada, hipnótica. A gente fala que assim, nossa, na empresa a gente é profissional, é racional, é nada. É nada. Eu nunca vi um lugar para ser palco de tanta irracionalidade e insensatez como no mundo corporativo, né? E eu falo isso nos meus treinamentos, eu falo isso nos meus coaches, porque o meu cliente não me paga para falar o que ele quer ouvir. O meu cliente cobra resultado de mim. E eu não vou dar resultado falando aquilo que o cliente quer ouvir. Eu preciso dizer para ele o que está errado. E as empresas, muitas, né? Não todas, por favor. Nós temos clientes que dão resultados incríveis, assim, que mudaram de patamar, quando entenderam principalmente esta coisa da comunicação e do papel do líder. O líder está interpretando e se comunicando da mesma maneira que a massa, de maneira generalizada, omissa e distorcida. Então tá faltando para este líder fazer a pergunta, né? Eu vou botar esse assunto de novo na pauta, por quê? Tenho 47 pessoas na sala. Qual comportamento, qual resultado ou não resultado e de quem está me levando a colocar isso na pauta da reunião de novo? Sabe o que acontece? Aí o povo que não precisa ouvir isso, se o líder está empapuçado de ter que ficar falando de novo, você já imaginou para quem está ouvindo? Porque de novo ele vai falar esse assunto. Se primeiro, eu nunca fiz isso, segundo, eu já fiz, já corrigi, sabe, não é para mim. Aí são reuniões improdutivas e quase sempre assim, quem não está devendo, aquela pessoa que foi correta na ação e que não está devendo, ela entende a mensagem, se irrita com a mensagem, digere a mensagem. E o cara que devia estar ouvindo, a ficha não cai. Você já percebeu que a pessoa fedida não tem nariz bom? Perceba isso. Você fica assim, é sério que ela não sabe que ela tá fedida? É sério que ela nem imagina que ela tá com mau hálito? É sério que ela não percebeu que ela tá com CC? Não, eu aprendi isso, não li isso em livro nenhum. Eu falei assim, gente, a pessoa fedidinha tem também problema de nariz, ela não sente, por isso que ela tá toda feliz falando fedida, sabe? Aí você vê na reunião, isso que o líder tá falando é para aquela pessoa, só que tá todo mundo se incomodando com esse assunto, e aquela pessoa, ou aquela meia dúzia que precisava se incomodar, não é para ele. O que o líder tem que fazer nesse caso? Feedback, meu amigo, feedback. Fala para quem precisa ouvir, sabe? Fala para quem tem que ouvir de maneira pontual e assertiva. Dizer para a pessoa assim, você está tendo esse comportamento e eu não quero mais esse comportamento, sabe? Nós temos técnicas de dar feedback, né? Depois a gente dá uma aula para falar sobre isso. Mas existe a técnica correta de você dizer para a pessoa que este comportamento é inadequado, estabelecer plano de ação em cima daquilo que você precisa que ele faça. Só que o líder não quer encarar esse tete a tete. E daí tem uns que falam assim, eu não tenho tempo. Líder não tem tempo, líder tem prioridade.
Quando alguma coisa é prioridade pra gente, a gente arruma tempo, né? Alguém não tem tempo de encontrar-se com a pessoa por quem tá apaixonada? Entendeu? Eu não tenho tempo pra nada. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Se o Cristiano Julião me chamar pra namorar hoje à noite, eu vou arrumar tempo pra sair com ele. Quando alguma coisa é prioridade pra você, você arruma tempo. Líderes erram por falta de conhecimento, por falta de entender qual é o seu papel, e ao entender qual é o seu papel, ele consegue também estabelecer o que é dele e o que é do outro, sabe? Dar feedback é papel meu, e dar feedback por quê? Por que eu preciso dar feedback? Quando ele entende qual é o papel dele, ele consegue também entender qual é a sua missão, qual é o seu propósito, objetivo, para que ele está sendo pago, aí ele sabe estabelecer prioridade. Tá cheio de gente falando assim para mim, eu não tenho tempo. Não tem tempo enquanto não é prioridade. Não tem até uma historinha que o Cristiano conta, é assim, ó, a pessoa não tem tempo de visitar o irmão tá com saúde, não tem tempo de visitar o irmão. Ele não tem tempo de pegar o carro e ir até a casa do irmão, tomar um café da manhã com o irmão, jantar com o irmão, até o dia que ele sabe que o irmão está com uma doença terminal e ele tem tipo 1 mês de vida. Ele arruma tempo para tomar café com o irmão todo dia. E ele diz isso para as pessoas. Eu tenho ido na casa do meu irmão todo final de tarde tomar café com ele, porque meu irmão tem 1 mês de vida. Virou prioridade, não virou? É prioridade, então ele tem o quê? Tempo. É prioridade, ele tem tempo. Se dar feedback, né? Se ter resultado de fato é prioridade para o líder, ele vai arrumar tempo de dar feedback. Acaba esse negócio de ter que chamar atenção no coletivo, que isso é jogar pérola para quem não entende de pérola, e ele se desgasta. Desgasta o líder, desgasta a equipe, entendeu? Porque assim, reunião improdutiva, o povo fica assim, eu vim aqui fazer o quê? Tô perdendo meu tempo, eu vim aqui fazer o quê? Sabe? Então, se a gente voltar lá pro começo, né? É tudo falta de conhecimento. Líder precisa adquirir conhecimento. Tem gente que quer ser líder fodástico na base do perlim-pim-pim, caiu do céu. Você tá gravando? Sim. Ai, meu Deus, então eu tinha que olhar pra cá. Não, vou continuar esse bate-papo aqui com o Caio. A gente sempre fala nos treinamentos, por isso que líder tem que estudar, líder tem que entender de gente, líder precisa entender de comportamento humano, porque é com isso que ele lida. Eu preciso minimamente entender como é que funciona a mente, né? Preciso entender de mapa mental, eu preciso entender de leitura, um pouquinho de leitura corporal. Há várias técnicas, ferramentas que a gente traz para que líderes... Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu preciso ser psicóloga, eu preciso ser coach, eu preciso ser neurocientista para ser líder. Não. A gente ensina isso de uma maneira muito simples, né? Por meio de muitas ferramentas. Então você pode conhecer os temperamentos. Qual é o temperamento da pessoa? Ela é colérica, sanguínea, fleumática, melancólica? Porque conhecendo os temperamentos, você vai entender quais são os pontos fortes, quais são as vulnerabilidades. A pessoa é sinestésica, auditiva, visual, né? Pela maneira como a pessoa se comunica, ela expressa, ela externa o mundo mental dela. Crenças, missão, propósito. Ela expressa as dores, decepções, frustrações. A gente tem como fazer uma leitura de, sabe, minimamente que seja do mapa mental dessa pessoa. Então, como compreender o outro, como entender o seu momento. Aí eu gosto muito do Jung, né, quando ele fala assim, conheça todas as técnicas, domine todas as ferramentas, mas na hora de tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Os nossos treinamentos de liderança, nós começamos sempre com o líder se conhecendo, né? Veja bem, os pilares da inteligência emocional, autoconhecimento, autocontrole, conhecimento do outro, relacionamento com o outro. Como é que eu conheço o outro? A partir do conhecimento que eu tenho de mim mesmo.
Porque eu meço os outros com a mesma régua com a qual eu me meço. Então eu julgo, eu aponto o dedinho para os outros, partindo das minhas próprias crenças, dos meus parâmetros. Então eu preciso entender que crenças são essas, que parâmetros são esses, para eu entender que lente que eu coloco aqui para fazer a leitura do outro. Eu posso olhar o outro pela lente rosa, eu posso olhar o outro pela lente azul. Então, conhecer o outro passa necessariamente por conhecer a mim mesmo. Então, como compreender o outro? Compreendendo a mim mesmo. Como conhecer o outro? Conhecendo a mim mesmo. Como ouvir o outro? Ouvindo a mim mesmo. Primeiro eu trato de desenvolver inteligência intrapessoal, eu comigo. E depois a interpessoal, eu com o outro. Né? Tem fórmula mágica? Tem tipo 1 mais 1, 2? Eu tenho tentado descobrir um jeito de colocar o ser humano no Excel. Eu ainda não consegui, mas há caminhos, há caminhos. Quando o líder vem para a sala de aula, quando ele vem para o treinamento, quando ele se dedica a estudar, ele pode conhecer muito de gente, desde que queira, precisa querer, né? Ah, e outra coisa também, tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de gente, né? Tem que gostar, senão eu não vou me dedicar. Por que você que faz todo o digital para mim? Porque você gosta. Eu não tenho capacidade de aprender? Eu tenho capacidade de aprender. Por que eu não aprendo? Porque eu não quero. Porque eu não gosto. Então é penoso pra mim, entendeu? É penoso eu tenho que aprender. E pra você é pé nas costas. Você gosta, então você se dedica e você aprende. Então liderar, sobretudo, né, respondendo essa pergunta, como compreender o outro, entender o seu momento. Primeiro, cara, você tem que gostar de gente. Porque se você gostar de gente, você vai estudar gente, você vai aprender sobre gente, né? E todos os nossos treinamentos nós começamos por aí. Liderar é gostar de gente. Se você não gosta... É pecado não gostar de gente? Não é. Não é. Mas é insano você estar numa posição de líder sem gostar de gente. É de uma hombridade incrível chegar para o RH e dizer assim: agradeço, estou lisonjeado, me sinto honrado, mas esse posto de liderança não é para mim. Por quê? Porque eu não gosto de gente. E tá tudo bem. Aqui nós estamos diante de uma linguagem bastante generalizada e omissa, ruim. O que exatamente é ruim? Se essa pessoa está neste posto, ela não é 100% ruim. Senão quem botou ela lá é 100% louco. 100% irresponsável. Começa por aí, né? Vamos lembrar que, por exemplo, eu, Débora, estou falando de você, né? Eu, Débora, estou sendo liderado pelo Caio, que é um líder ruim. Nós estamos na mesma empresa. Bom, então a mesma empresa que me promoveu, e eu me julgo bom ou boa nisso, promoveu o Caio. Bom, então louca a empresa não tá. Tem alguma coisa no Caio que fez chegá-lo onde ele está. As pessoas sempre falam assim, né? Tem aquela história do jabuti. Já ouviu a história do jabuti? Não. Não? Jabuti sobe em árvore, em poste? Não, né? Mas se você encontrar um jabuti no poste, ou seja, o jabuti no autocarga, porque alguém colocou ele lá, né? Isso é um jargão, assim, do mundo corporativo, muito engraçado, e acontece. Alguém botou o jabuti lá. E aí, isso acaba virando uma crença corporativa da gente achar que toda pessoa que não é perfeita e está num cargo de liderança é um jabuti que alguém botou no poste. Será? A gente precisa ter essa coragem de questionar-se, né? E aí, ó, a gente pode fazer um link com a pergunta anterior, compreender o outro e entender o outro. E eu preciso olhar para o outro. Você que me fez essa pergunta, eu quero te convidar, assim, a olhar para esse líder. Olhar. Deve ter alguma coisa nele, se não muitas coisas boas nele. Não uma só, mas muitas coisas boas nele. No momento, o que tá pegando demais para você é ele ser ruim. É ele ser ruim, né? Aí tem várias coisas pra gente pensar. De repente você vai falar assim pra mim: ah, não, mas o cara é ruim mesmo. Então a gente tá diante de um jabuti que botaram no poste, né? Neste caso, amigo, seja esperto, seja sábio. E se você precisa manter o seu emprego, faça isso, procure colaborar o máximo possível com esse líder. Ou não, você chegou
a conclusão de que há muitas coisas boas, há coisas boas nele, né? Na parte que ele é ruim como? O que exatamente ele faz para que você o perceba como um líder ruim? Essa semana eu ouvi de um aluno, quando o líder tem muita, o cara sabe muito, ele sabe muito, mas ele não quer que você aprenda. Vou dar uma dica para você. Todo comportamento tem uma intenção positiva por trás dele. E a intenção positiva é sempre satisfazer as necessidades básicas humanas, que a gente coloca aí como sendo 4, né? Ser ouvido na essência, ser aceito, ser amado, ter o direito de errar e pertencer. Ou proteger uma necessidade. Olha só, o que eu respondi para esse aluno? Conhecimento não é poder? Conhecimento é poder. Muitos líderes se acham insubstituíveis porque eles conhecem, eles têm muito conhecimento. Agora pense, eu sou o mago Merlin, né? E eu vou ensinar, eu vou passar todos os meus poderes para o Caio, que tá ali do outro lado da câmera me fazendo perguntas. Eu vou passar todos os meus poderes para o Caio. Logo o Caio será poderoso. Você entendeu? Como é que eu que sou poderosa vou deixar o outro poderoso? Alguém pode chegar pra mim e falar assim, daqui sua varinha mágica que o Caio tá tão bom quanto você. Aí é que tá bacana. Grandes líderes querem exatamente isso, equipe empoderada. Mas para isso eu tenho que ter uma segurança pessoal incrível, que me diz o seguinte, eu posso empoderar o Caio o tanto que eu puder ou quiser. O Caio não vai pegar o meu lugar. Ou para que o Caio pegue o meu lugar significa que eu cresci na companhia. Quando o líder é inseguro, ele não vai empoderar o outro. Aí assim, ó, como é que você se relaciona com o líder? Identifique qual é a necessidade que ele está tentando satisfazer. Identifique o que é que ele está tentando proteger. Ele está tentando proteger o quê? A posição dele, a cadeira dele, o cargo dele. Se ele sentir que você não é uma ameaça para ele não vai ter necessidade de esconder conhecimento de você, de não permitir que você cresça, afinal você não representa uma ameaça para ele. Então, identificar a necessidade que ele está tentando proteger, que ele está tentando suprir ou proteger é fundamental. E aí você pode sair dessa coisa do líder ruim. E líder ruim? Primeiro, mude de ideia a respeito dele. Deve ter alguma coisa boa nele ou muitas coisas boas nele para ele estar nesta posição. Ok, há uma razão para ele estar aí. Segundo, o que ele está tentando proteger que eu posso dar para ele? Eu tive um chefe que tinha medo de perder o posto, né? E tudo que eu queria era dar resultado. Sabe o que eu fazia? Eu escrevia uns textos belíssimos, uns textos que mexia com todo mundo, disparava para a empresa inteira. Fazia os textos e colocava o nome dele embaixo. Não era isso que ele queria? Eu dava para ele o que ele queria. Eu dava para ele o que ele queria. Escrevi os textos e punha o nome dele. Assina, por favor, chefe. O que você achou? Você quer que eu mude alguma coisa? Tô mandando no seu nome. Ai, Débora, isso é manipulação. Não, amado, manipulação é quando a gente tem um objetivo soberbo. Quando a gente tem um objetivo sórdido. Neste caso era influência. O meu objetivo era nobre. Eu queria o bem das pessoas da organização e o dele, inclusive. Isso não é manipulação. Isto é influência. Eu utilizava a minha influência para o quê? Fazer o bem para ele, consequentemente para todo mundo. Funcionou. Ele começou a ver em mim uma aliada, ou seja, usei de psicologia com o chefe.